Como é que um time de pôquer escolhe os jogadores? Quais são os critérios que os times usam durante um processo de seleção? Só posso responder pelo Forbet, né? É claro que eu sei como funciona mais ou menos assim, em alguns outros times, mas não faria muito sentido eu ficar falando aqui de forma generalizada se eu posso falar especificamente com bastante propriedade sobre o caso do Forbet. Bom, a gente vê muita confusão assim durante os processos de seleção, porque acontece muito de determinado jogador às vezes achar que não tem chance porque ele não tem determinada característica, ou então o contrário, o cara achar assim, com a minha característica eu tenho certeza que eu vou ser selecionado. E nenhum dos dois casos é verdade, principalmente o segundo, porque na última seleção que a gente fez para o processo do aprendiz, foram literalmente 11.280 pessoas inscritas para 30 vagas. De uma forma geral, a gente busca jogadores que tenham potencial para se transformar em um desses jogadores que joga mais caro, que é onde a gente acredita que é o objetivo final, tanto para a gente obter lucro com o trabalho, claro, quanto também para o jogador ter o retorno que ele esperava, né, de entrar para um time de poker, evoluir e chegar ao nível mais alto possível. E aí, eu não vou conseguir dar uma resposta objetiva, porque isso é muito subjetivo. Por exemplo, quando você procura um funcionário, quando você procura uma namorada, uma diversão num sábado à noite, que você vai ao cinema, você vai ao teatro, você vai a um show, a uma boate, você não procura características pré-definidas, sabe? Formuladas, assim, do tipo, eu quero ir para um evento que acabe até as 2 da manhã, que tenha música no volume tal, que tenha X quantidade de pessoas, cujo custo seja assim assado, na região de no máximo 12,5 km da minha casa. Não é, sabe? Você vai bater o olho ali e vai falar, tá passando filme tal, bora. Da mesma maneira que você procura uma namorada, você não faz uma fórmula assim, né? Uma lista de características que você quer numa namorada. Você conhece e se apaixona. Com o time não é muito diferente, sabe? Porque, por exemplo, eu acredito que é mais provável um jogador mais novo, que mora com os pais, ser um bom potencial. Por quê? Porque, em geral, o jogador mais novo tem mais tempo livre, ele tem menos responsabilidade financeira, ele não tem filho, talvez ele não tenha um emprego, não tem esposa, mora com os pais, então não tem uma necessidade, não necessariamente, né, necessidade de ganhar dinheiro a curto prazo. Então isso tudo torna, por exemplo, esse perfil o perfil ideal, tá? Agora, isso não é uma regra, não significa que um cara, então se eu sou mais velho eu não posso. Claro que não é assim, a gente tem aqui no time vários jogadores acima dos 30 anos, acima dos 40 anos. A maioria dos jogadores do Forbet tem entre 25 e, eu diria, entre 25 e 30 anos, 31, 32, nessa faixa. Então, assim, esse perfil inicial, ele serve como um ponto de partida. Determinado jogador que escreveu um texto na seleção mostrando muita vontade e que foge desse perfil, ele vai conquistar, vai chamar a atenção. Um outro exemplo comum, o jogador tem um gráfico negativo, mas às vezes a gente olha ali e vê que o gráfico negativo ou não é tão negativo assim, ou então não tem uma amostragem tão grande, então aquilo não significa nada. Da mesma maneira, o cara tem um gráfico positivo, mas numa amostragem pequena, irrelevante também pra gente, não é porque tá positivo ou negativo que vai ativar um trigger, sabe? Porque não é uma fórmula, não é uma seleção automatizada que uma inteligência artificial bate ali e vê X critérios, X pontos e pronto, entrou ou não. Então assim, eu falei pra dizer que na verdade não existe uma linha tão definida assim, sabe? Tão pré-definida assim. Por exemplo, na próxima seleção vão ser para todas as turmas, a gente vai selecionar todo tipo de jogador. Seja mulher, homem, novo, velho, com tempo livre, sem tempo livre, que já tem renda, sem renda, com experiência, sem experiência, positivo, negativo e assim por diante. Agora, é claro que os fatores que eu citei, como por exemplo, um gráfico positivo, bastante volume, isso talvez conta até mais do que o gráfico positivo, sabia? Um cara que jogou bastante volume no último ano, por exemplo, é um cara que é muito mais atraente pra gente do que um cara que não tem volume e tá positivo. A coisa do perfil conta ponto, mas não é determinante. Se o jogador é mais novo, mas não tem volume, faz nenhuma diferença ele ser mais novo. E aí um jogador mais velho com bastante volume, ótimo, maravilhoso, não tem problema ele ser mais velho. E assim por diante. Então, quando você for se inscrever para a próxima turma do Forbet, para o próximo processo de seleção, tá a fim de entrar pro time? Se inscreve. Não fica pensando, será que... Por que você vai perder em se inscrever? Não vai perder nada. Na pior das hipóteses, você não vai ser aprovado. 99% das pessoas também não vão ser aprovadas. Isso também é outra coisa importante de explicar. O processo de seleção não é um julgamento de valor se você merece entrar ou não. É uma concorrência, sabe? Aconteceu um pouco isso no Aprendiz. Muita gente falando, por que eu não fui selecionado?
você não foi selecionado porque tinham 45 vagas para 12 mil pessoas, sabe? Então, por alguma razão, não teve espaço. Não significa que você não é selecionável, sabe? Que a gente achou que você não serve. Não desanima, assim, não faça com que isso seja um motivo para você achar que os times não me selecionam por causa do meu gráfico. Não fica procurando motivo. Porque aí você vai criar um trauma por uma besteira, sabe? Desencana, se inscreveu num processo de seleção, não passou? Se inscreve em outros, se inscreve em outros, vários. Sempre recomendo isso, não fica escolhendo muito. Claro, você vai querer escolher fazer parte do time que mais te agrada, que você acha que é o mais competente, mas se inscreve em outros também, para que você não perca oportunidades quando elas estiverem rolando, e uma hora vai rolar, sabe? Não passou numa seleção de 12 mil pessoas, vai ter outra, e não fica tentando manipular, assim, do tipo, será que... deixa o resultado fluir naturalmente, sabe? Não se esforça também muito para tentar convencer, vou fazer um texto que convença. Não adianta escrever um texto gigante, não é isso que vai fazer diferença. A gente vê muito isso também, o cara conta uma história que ele leva 2 horas para escrever, a gente lê, mas às vezes ele poderia ter resumido em 5 minutos e talvez tivesse sido até mais eficiente, né? Vai saber. A grande ideia desse vídeo é desestressar as pessoas em relação a um processo de seleção. Relaxa, sabe? Não fica procurando entender como funciona exatamente para você procurar trabalhar esses atributos e fazer com que esses atributos convençam um time. Vai lá, mostra quem você é e certamente vai ter vaga para você em algum lugar ou em algum momento.